E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de física moderna que diz o seguinte: denomina-se de efeito fotoelétrico o fenômeno que consiste na liberação de elétrons pela superfície de um material quando esse é exposto a uma radiação eletromagnética como a luz. O fenômeno foi explicado por Einstein em 1905, quando admitiu que a luz é constituída por quanta de luz cuja energia é dada por E igual a H vezes F, sendo H a constante de Planck e F a frequência da luz. Das seguintes afirmativas, assinale a correta. Bom, para a gente se situar aqui no que a questão está falando, eu vou dar uma explicada rápida. Apesar de que o enunciado já comentou o que é o efeito fotoelétrico, eu vou explicar para vocês aqui, só para a gente ter uma ilustração explicada por mim, né? Efeito, então, fotoelétrico é o fenômeno aqui que a questão está comentando. Bom, então do que se trata? Como a própria questão falou, tu vai pegar, vai colocar sobre uma superfície, né, metálica, ali, um material condutor, uma radiação. Essa radiação pode ser radiação visível ou uma radiação não visível. Então, imagina que isso aqui é uma radiação. Tá? Radiação luminosa ou não, mas enfim, uma radiação lá do espectro eletromagnético. Essa radiação, que é transporte de energia pura, ela vai ser absorvida pelos elétrons e os elétrons vão ser arrancados dessa placa, vão ser ejetados se essa radiação tiver energia suficiente para isso. Tá? E aí o que a gente sabe? A gente sabe que pelas teorias lá do Max Planck, foi o que o Einstein usou para explicar isso aí, a radiação ela é formada por partículas, por pacotinhos de energia. Esses pacotinhos de energia são chamados hoje em dia de fótons, mas é o que a questão está chamando ali de quanta, porque justamente esses pacotes eles são a evidência de que a energia da radiação ela não era contínua, e sim quantizada, dividida em partículas. No caso, hoje em dia é chamado de fótons. Os elétrons absorviam um fóton. Segundo a explicação do Einstein, eles absorviam apenas um fóton. Se esse fóton tivesse energia para isso, ele conseguiria ser ejetado, ele teria energia para ficar excitado e sair do átomo, sair da placa. Se essa energia fosse baixa, ele não ia ter energia suficiente para ser arrancado e o efeito não ia acontecer. Um outro detalhe é que esse efeito ele era instantâneo. Para calcular a energia de um fóton, a gente pega a teoria do Planck, né? A energia de um fóton, a gente usa a equação do Planck, que diz que a energia de um fóton pode ser calculado como H vezes F, que foi o que a questão nos deu ali. H é a constante de Planck, que foi uma homenagem ao Planck, ao Max Planck, e F é a frequência da radiação. Já para a gente calcular a energia que o material da placa precisa, né, que depende da placa, então, para arrancar os elétrons, a energia para arrancar os elétrons desse material, a gente usa a função trabalho, que daí faz parte da explicação do Einstein sobre esse fenômeno. A função trabalho, basicamente, é a energia que eu preciso, a energia mínima que eu preciso para conseguir arrancar um elétron dessa placa. E aí a gente tem uma frequência mínima, chamada ali, né, de F0 na equação. Essa frequência mínima é o que eu preciso para arrancar, então é a frequência mínima que eu preciso para ter a energia mínima para arrancar os elétrons. E basicamente é isso, a gente vai ficando fazendo essas comparações entre a energia do fóton emitida e a energia da função trabalho necessária para arrancar o elétron. Fiz uma explicação rápida, mas deu para entender, né, o que é o fenômeno. Então, olhando as afirmações, qual que está certo? Vamos ver, uma por uma. Alternativa A. O efeito fotoelétrico acontece independentemente da frequência da luz incidente na superfície metálica. Não é independentemente da frequência. Como eu falei, existe um valor mínimo de frequência, tá? Então essa seria a frequência mínima para o efeito acontecer. Se acontecer da frequência emitida ser menor que essa mínima, o efeito não acontece. Então a A está errada. Alternativa B. A teoria do efeito fotoelétrico afirma que aumentando a frequência da luz incidente na superfície metálica, é possível arrancar prótons da superfície do metal. Tá errado aqui, né? Não é possível arrancar prótons, e sim elétrons.
gerando inclusive uma corrente elétrica que é possível ser percebida. Mas é elétrons, não prótons. Prótons a gente não arranca no efeito. C. Considerando que no vácuo o comprimento de onda da luz vermelha é maior do que o comprimento da luz azul, a energia dos quanta da luz vermelha é maior, a energia dos quanta da luz vermelha é maior do que a energia dos quanta da luz azul. Bom, do que ele está falando aqui, tá? Vamos só organizar melhor essa frase. Ele está falando o seguinte, que o vermelho, os fótons, né? Quando ele fala os quanta, ele está falando dos fótons, tá? Fótons. Os fótons da luz vermelha têm maior energia que os fótons da luz azul. Mas vamos entender o seguinte, como que a gente calcula a energia de um fóton? Tá aqui, ó. Como eu expliquei para vocês, a energia de um fóton é calculada como H vezes F. Então, existe uma relação diretamente proporcional de energia com frequência, de maneira que a energia ela só vai ser alta se a frequência for alta, e a energia só vai ser baixa se a frequência for baixa. Então, a gente tem isso. Quanto mais alta a frequência, mais alta a energia. Quanto mais baixa a frequência, mais baixa a energia. Vamos lembrar que frequência tem uma relação inversa com o comprimento de onda, visto que no vácuo, né, todos eles têm a mesma velocidade, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Então o que a gente pode entender? Que a relação entre frequência e comprimento é o contrário. Para que a frequência seja alta, eu preciso de um baixo comprimento de onda. Consequentemente, o comprimento de onda também é inverso à energia, então. Para que eu tenha uma frequência baixa, eu preciso de um alto comprimento de onda. Então a ideia, gente, é isso. A gente saber a diferença ali, né, a relação entre relação direta de frequência e energia e relação inversa entre frequência e comprimento de onda. O que a questão está me dizendo? Ela está me dizendo que o comprimento de onda do vermelho é maior que o comprimento de onda do azul. Isso está certo, né? Isso está ok. Só que, consequentemente, como isso é uma verdade, o que a gente pode dizer? Que em relação à energia e frequência é o contrário. Então, a frequência do vermelho é menor que a frequência do azul. E, consequentemente, a energia do vermelho é menor que a energia do azul. Então é isso, essas noções são importantes e é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre comprimento de onda, frequência e energia. Logo, a afirmação C, ela está errada, né? Porque ele fala ali que a energia dos fótons do vermelho são maiores que a do azul e na verdade é o contrário. Então não são maiores, são menores. Tá? D. Quando uma luz monocromática incide sobre uma superfície metálica e não arranca elétrons dela, basta aumentar a sua intensidade para que o efeito fotoelétrico ocorra. Tá, olha só. Não é aumento de intensidade, a gente não pode confundir isso aqui, ó. É aumento de frequência. Frequência. Se eu aumentar a frequência, pode ser que eu consiga ter o efeito fotoelétrico acontecendo. Professor, mas frequência e intensidade não é a mesma coisa? Pois é, frequência e intensidade não é a mesma coisa, tá? Fiz aqui uma divisóriazinha só para organizar. Então vamos entender o seguinte, ó. Intensidade é uma grandeza física, assim como frequência, e intensidade ela é calculada como a relação de potência por área ou energia por área vezes tempo, tá? Então seria isso aqui, é uma incidência de potência por área ou energia por área por tempo. O detalhe é que a intensidade ela não está associada a fazer ou não fazer o efeito. A intensidade está associada à quantidade. Como assim? Ó? Se eu aumentar a intensidade, se eu tiver mais intensidade, isso vai acarretar em eu ter mais fótons sendo emitidos. Porque a intensidade seria isso. Em outras palavras, seria o seguinte, ó, eu uso uma fonte de luz para fazer o efeito. Aumentar a intensidade seria eu botar mais fontes, seria eu botar mais lâmpadas. E obviamente se eu boto mais fontes, eu tenho mais fótons sendo emitidos na situação. Mais fótons sendo emitidos, eu vou ter mais elétrons
arrancados. Mas o detalhe é que isso só vai acontecer se o efeito já for observado. Se o efeito não for observado, não adianta eu botar mais fótons, porque, segundo a explicação do Einstein, cada elétron pode pegar apenas um fóton. Então, se eu mandar 5 fótons de baixa energia ou 1 milhão de fótons de baixa energia, ainda vão ser fótons de baixa energia e o efeito não acontece. Então, aumentar a intensidade só é uma opção depois que o efeito acontecer, se eu quiser arrancar mais elétrons. Para acontecer o efeito, eu preciso aumentar a frequência até que ele ocorra. Alternativa E, que provavelmente é a resposta certa dessa questão, diz o seguinte: o efeito fotoelétrico fornece evidências da natureza ondulatória e corpuscular da luz. Ondulatória justamente, né, porque a gente utiliza a frequência da radiação para isso, e justamente essa foi a grande sacada do Planck, foi conseguir unificar essas duas partes, né, ondulatória com corpuscular. E corpuscular significa imaginar a radiação como partículas, como fótons, pacotinhos de energia, que é o que a gente utiliza para explicar o efeito fotoelétrico. Então sim, a gente utiliza a característica ondulatória e corpuscular da luz para explicar esse fenômeno, e a resposta certa para essa questão realmente é a alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados nas próximas resoluções, era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!